Shalom, shalom, amados. Boa tarde. Hoje nós estamos no dia 28 de fevereiro do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 27 do mês de Adarum, do ano 5782. Estamos aqui em A Tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal e as leituras diárias. Hoje é o segundo dia da semana e, portanto, nós estamos no segundo dia do Shabat. E nós estamos aí com 175 dias transcorridos do nosso calendário judaico. Então vamos para a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. Então, você já ouviu aquela história sobre um santo vestindo um casaco de pele? Conhece essa história? Não? Então vamos lá. Vamos ver o que o nosso Rebbe Menachem Mendel nos fala, nos ensinando com referência a essa questão. O santo vestindo um casaco de pele. Diante dessa história que vamos relatar aqui, você vai se enquadrando dentro dela e veja onde que você está nessa situação aqui. Vamos dizer assim, ver se serve ou não realmente essa carapuça. Se essa carapuça serve para mim ou não. É um desafio, tá bom? Ok. O Vinícius Costa de Ribeirão Preto está por aí. Olha o santo vestindo um casaco de pele, hein, Vinícius? A Luciana Rodrigues de Marília, o José Hélio Tavares, né? O José Hélio Tavares, ele está lá em Atibaia. Aí, José Hélio Tavares, mandei uma mensagem para ti. Como que estão aí vocês no seminário, aí em Atibaia? Shalom a você, a todos, né, em A Tarde com a Torá, juntamente aqui com os nossos amados, o Vinícius, a Luciana, a Edilane, né, e os demais aqui, né, mandando aí um shalom para todos aí, tá bom? Então é isso daí. Bom proveito aí, Josélio. Então vejam bem a história do santo vestindo um casaco de pele. Então esse santo vestindo um casaco de pele, a história ela começa assim. Ele fica sentado em casa, perto de uma lareira cheia de lenha. O dia é muito frio, a noite é cortante o seu frio. Mas ele está diante da lareira, mas na lareira não há fogo. A casa e todos que estão dentro dela tremem de frio, exceto ele, porque ele veste um casaco de pele e está muito bem aquecido, mas os que estão dentro de casa não. Então lhe perguntamos, por que você só esquenta a si mesmo? Por que não acende o fogo em sua lareira e aquece os outros também? Então ele respondeu com aquela falsa humildade, né? Não é apenas esta casa que está passando frio. O mundo inteiro é acometido por um vento frio e cortante. Você espera que eu esquente o mundo todo? É o famoso hipócrita, né? Eu não faço isso porque ninguém está fazendo. Eu não faço isso porque eu não vou salvar o mundo sozinho. E assim sucessivamente. Este é o santo vestindo um casaco de pele. Então, ele é indagado novamente e é dito a ele, não precisa aquecer o mundo todo, mas talvez pudesse esquentar outro indivíduo, talvez dois, talvez pudesse esquentar um cantinho do mundo, que é aqui, dentro da tua casa, junto com os seus. Mas ele replica com aquela toda humildade, hipócrita, fingida, mentirosa. A uma pessoa como eu, não ficaria bem aquecer só um canto. Ou seja, ele acha que ele é tão importante, que ele é tão poderoso, que ele poderia esquentar o mundo inteiro, mas ao mesmo tempo, um cantinho só, isso não é para mim, é muito pouco para mim. Entendeu?
Então, continuando aqui, como pode eu esquentar um cantinho só no mundo? Então, ele replica, né? Não ficaria bem eu, uma pessoa como eu, esquentar só um cantinho. E assim, lá está ele, sentado em sua casa fria e escura, enquanto os membros da sua família estão passando frio, ele está de frente da lareira, mas ele está aquecido porque ele está vestido com seu casaco de pele. Ou seja, qual é a moral dessa história? O que importa é eu estar aquecido. O resto que se dane, mesmo sendo da família. Infelizmente, temos pessoas assim, que mesmo tem esposa e filhos, ele pensa só nele. E mais ninguém. Não importa se a sua família está passando frio, ele não está. Não importa se a casa está fria, ele não está. Não importa se a lareira não tem fogo, ele está aquecido. Ou seja, enquanto há pessoas assim, o mundo fica mais pobre, fica mais mesquinho, mais hipócrita. Por isso que você vê um monte de pessoas por aí com essa falsa humildade, com essa indagação mesquinha, hipócrita, idiota. Eu não vou fazer tal coisa, eu não vou salvar o mundo inteiro. Uma andorinha não faz verão. Para que eu vou me preocupar com isso? Mas como diz aqui, né? O importante não é você aquecer o mundo inteiro, mas aonde você está, se você aquecer duas pessoas, se você aquecer um cantinho, você já está fazendo uma grande coisa. Por isso, amados, quando nós deixamos de viver as 7 leis universais, quando nós deixamos de viver a nossa techuvá diária, as nossas preces diárias, o nosso estudo de Torá diária, quando nós deixamos de fazer de Tzedakah, nós estamos como este, vestindo um casaco de pele. Um santo vestindo um casaco de pele. O resto que se dane. O importante é que eu estou legal. Estes são aqueles que vestem casacos de peles e não estão preocupados com os outros. Por isso, mexa-se. Não fique parado. Não seja um quente frio. Quente externamente, o casaco de pele. Frio interiormente, a indiferença, a mediocridade, a hipocrisia, o não amar o próximo como a si mesmo. Então vamos lá, a nossa segunda leitura de hoje está no capítulo 39 de Shemot Êxodo, do verso 2 até o verso 21, onde nós temos aí a questão as vestimentas sacerdotais, onde elas são feitas, né? Entre elas nós temos aí principalmente a questão, né, do peitoral do Kohen Gadol, onde foram colocadas 4 fileiras de pedras preciosas. Uma fileira continha um quartzo vermelho, uma esmeralda e um quartzo amarelo na primeira fileira. Na segunda fileira, rubi, safira e berilo. Na terceira fileira, o zircônia vermelha, o quartzo rajada e o ametista ou violeta. E na quarta fileira, o crisólito amarelo esverdeado, o ônix e jaspe e o quartzo opaco. Eles eram incrustados em ouro e em seus engastes.
E aí então eram escritos os nomes, né, das 12 tribos de Israel. Vamos ver o que o nosso Rebbe Menahem Mendel fala sobre essa questão em si. Então o nosso Rebbe Menahem Mendel, o líder da nossa geração, ele diz assim: isso é um denominador comum. Como pode ser um denominador comum? Vamos lá. Alguns dos filhos de Yaakov se destacaram por seus papéis na liderança. Por exemplo, Yehudá foi o pai da dinastia do rei David. Levi foi o pai dos Kohanim, os sacerdotes. E Yosef foi eleito para liderar a família após a morte de Yaakov. Mas mesmo assim, os nomes dos filhos de Yaakov, gravados ali nas duas pedras do efode, né, e costurados no topo das tiras que estendiam-se até os ombros, apareciam na sua ordem de nascimento e não de importância. Por isso que na placa vem o primeiro nome Reuven e não Yehudá, certo? Então vem pela ordem de nascimento e não de sua importância ou prestígio. Então isso realça realmente o chamado denominador comum e unificador deles. Qual é o denominador comum e unificador deles? O simples detalhe deles serem chamados filhos de Yaakov. E esse é o denominador comum e esse é o unificador comum de todos eles. Não importa o valor, o papel de importância A, B ou C. O importante é que todos são filhos de Yaakov. E por isso segue a ordem cronológica de nascimento, respeitando a ordem cronológica de nascimento. Isso traz um denominador comum e unificador, porque mesmo Yehudá, por exemplo, tendo tal importância dentro da dinastia real David, certo? Mas ele está em quarto lugar dentro do nascimento. E ninguém se importou com esta questão, ninguém brigou por causa disso e ninguém se destruiu por causa disso. Por quê? Porque eles têm um denominador comum, um fator de unificação, de unidade. Todos nós somos filhos do nosso pai, Yaakov. Essa é a questão. Unidade. Essa é a questão. Saber a procedência. Por isso que é importante, e falamos várias vezes aqui, nós precisamos ter essa convicção que nós não caímos de paraquedas aqui. Nós temos um denominador comum. Nós temos um fator de unificação. Isso vem através da Torá de Moshe, o povo israelita, e os povos não judeus, os Benei Noa, trazendo essa unidade. Continuando, Yaakov foi o único patriarca cujos filhos se mantiveram todos fiéis à missão divina e à cosmovisão introduzida por Avraham. Todos os seus filhos aprenderam a canalizar suas particularidades e forças individuais em benefício da perpetuação do judaísmo. Por isso que esta foi a única manifestação divina sobre um segmento religioso. E é exatamente o que? O judaísmo. Foi a única vez em que Deus se manifestou a cerca de 5 milhões de pessoas diante do Monte Sinai e mostrou, ó, esse é o caminho religioso para se andar. Então, dentro dessa visão aqui, as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Yaakov, vem trazendo esse fator de denominador comum e unificador entre eles para perpetualizar o judaísmo. Por isso, hoje, o judaísmo está presente nos 4 cantos do mundo, sem exceção. Mesmo lá no meio da guerra que está sendo travado, guerra ou conflito, saber lá eu direito o que ainda não está definido, porque há muita informação e contra-informação, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso,
porque existe muitas oligarquias, muitos poderes envolvidos nessa história, establishment, globalismo e companhia limitada, nova era, nova ordem mundial e companhia limitada, tá um monte de coisa envolvida com isso daí, né? Certo? Então, nós precisamos tomar cuidado com as informações e contra-informações. Mas independente disso daí, nós temos aí o povo judeu e o judaísmo que está lá, no meio desse conflito. E eles estão lá, o movimento Rabad, os rabinos, seus familiares, estão lá apoiando as famílias necessitadas, que estão precisando de um apoio espiritual, moral. Não estão do lado A ou B, porque tanto para lá como para cá, há judeus presentes, há o Rabad presente em todas as nações, e eles não estão envolvidos com a guerra, eles não estão envolvidos com os conflitos, eles estão envolvidos com pessoas, para trazer a visão divina, a esperança em Deus, a única salvação, e aguardar para brevemente a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Então hoje, né, a perpetuação do judaísmo é uma realidade. Está presente em todas as nações, independente dos conflitos gerados ou não. Estão ali para trazer a presença divina, a luz divina, a luz da sua Torá, dos seus mandamentos, a santidade de Deus, para que as pessoas possam olhar mais para cima, como diz o Salmo 121, né? Buscando o socorro somente em Deus. Então essa união fez com que os nomes escritos se tornassem uma fonte de mérito para nós quando o Kohen Gadol ingressava no Mishkan para nos representar perante Deus. Assim como os pais ficam felizes ao atender os desejos dos filhos, quando todos cooperam carinhosamente entre si. E Deus encontra-se mais disposto a nos dar sua beneficência quando seguimos a trilha dos filhos de Yaakov e nos unimos em nossa devoção aos ideais do judaísmo. Por isso que realmente o movimento Benei Noach Brasil, né, não judeus, abraçando a fé monoteísta, o fundamento judaico e orientação rabínica, estão fazendo toda a diferença. Estão fazendo toda a diferença. E para esses dias, para a revelação de Mashiach, os Benei Noach têm um papel fundamental para a revelação de Mashiach. Por isso a nossa tarefa, a nossa configuração como não-judeus entre as nações, para trazer a unidade e a unicidade de Hashem, é importantíssima, de uma certa forma até mais importante do que o próprio judeu para as nações, de trazer a revelação de Mashiach. Por quê? Porque além de estar fundamentado no judaísmo, os Benei Noach, e orientação rabínica, somos nós, os Benei Noach, que estamos entre as nações, onde temos o poder de disseminar mais rapidamente a realidade do quê? A realidade da unidade e da unicidade de Hashem, trazendo mais luz e santidade e levando as pessoas a não perderem a consciência divina. Então o nosso papel entre as nações é de suma importância. Não fujamos à nossa tarefa. Então por isso, amados, que nós possamos seguir os exemplos, né, dos 12 filhos de Yaakov, no sentido de perseverarmos realmente no fundamento que é real e permanece para sempre. A Torá, seus mandamentos, as 7 leis universais, para que nós possamos rapidamente ver a revelação do justo e verdadeiro Mashiach em nossos dias, e que seja para agora mesmo. Amém. Amém. Até amanhã, amados. Por hoje é isso daí. Aos nossos amados que estão lá em Atibaia, shalom, shalom. Tirem muito proveito dos rabinos que estão aí fazendo as palestras. Hoje de manhã, o rabino Yaakov e o rabino Tomer, lá do Equador, estiveram falando do papel importante dos Benei Noach para os dias atuais e para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Em breve teremos aí os vídeos correspondentes. Shalom, shalom, até amanhã.